E se você faltar hoje, quem vai tocar a sua fazenda? Neste episódio do Rural Pod, vamos conversar com o diretor do Tax Group, Wagner Reichert, advogado com mais de 10 anos de experiência em planejamento sucessório e tributário em casos de alta complexidade. Tudo bem, Wagner? Bom dia a todos, é uma honra muito grande fazer parte do Rural Pod. Sou um fã seu aí, Carmen, dessa apresentação fantástica aí, desse canal fantástico. Você traz todos os dias muita informação valiosíssima para o pessoal do agro, e não só para o agronegócio em si, mas para todas as empresas coligadas ao agro e que, sem sombra de dúvidas, tomam muitas decisões aí baseadas nas informações trazidas por vocês de forma muito pontual e precisa. É importante deixar claro aqui que eu sou a parte visível de uma grande equipe, né, que trabalha todos os dias há 35 anos para levar informação profissional no agronegócio, né? Então sou eu que mostro a cara, mas tem uma grande equipe por trás. O Wagner, conta pra gente um pouquinho da Tax Group. Há 18 anos vocês começaram identificando essa carência, essa necessidade de informar. Vamos falar do produtor rural, porque vocês abrangem várias áreas, indústria, comércio, atacado, mas o nosso foco aqui é o agronegócio. Vocês identificaram que era necessário informar o produtor, profissionalizar o produtor com relação a tributário, né? Como é que começou rapidamente a Tax Group? Então, o Tex, eu só vou te corrigir na data ali, talvez não foi tanto tempo, tá? Nós iniciamos nossa trajetória em 2011. A ideia era, lá no início, investir em tecnologia no setor tributário, que até então era muito pouco tecnológico, né? Eram trabalhos braçais, normalmente em loco, dentro das empresas, em arquivos, que atacavam rinites, sinusitas e bronquites, de tanto pó que era inserido naqueles arquivos. Normalmente, o material que nós analisávamos era aquele que estava lá na última sala do quase nunca movimentado dentro das empresas. Então, a ideia era justamente investir em tecnologia para levar aos nossos clientes uma precisão, que até então a maioria das consultorias em âmbito nacional trabalhavam por amostragem. Nós queríamos levar uma precisão, linha a linha, mês a mês, e para isso precisaria de tecnologia. Então começou lá atrás com poucos serviços e investimentos em tecnologia para trazer uma eficiência tributária aí para os nossos clientes. Quer dizer, vocês então inovaram no mercado, levando essa tecnologia, e hoje nós temos, né, inteligência artificial, ferramentas aí ultra rápidas, muito eficientes, mas eu imagino que naquela época foi uma grande novidade, né, no agronegócio para os produtores rurais. E a gente está falando de uma sociedade, de um grupo de pessoas que é muito tradicional, que muitas vezes fica bastante reticente em aceitar novidades. Como foi a receptividade dos produtores logo que vocês começaram a apresentar essas ferramentas modernas, né? E o que é que de novidade vocês trouxeram naquela época, lá em 2011, 2012? Então, o nosso foco inicial lá era voltado para indústrias, comércios em gerais, né? O agro até então não era assim a nossa prioridade, e nós fomos desenvolvendo tecnologia para fazer todo aquele serviço que havia necessidade nas empresas, mas que não tinha alguém que executasse. Então nós tínhamos que os nossos serviços lá foram, no início, a 3 ou 4 serviços, aí foram crescendo de acordo com as demandas que iam surgindo ao longo dos anos. Então nós começamos nas indústrias, no setor supermercadista, que foi a nossa base inicial, e ao longo dos anos fomos estendendo até chegar ao ponto do agronegócio. Como que nós Quando que entrou chegamos o no agronegócio? agronegócio no portfólio de A vocês? maioria dos nossos clientes possuíam empresas e fazendas, né? E aí a gente achou esse nicho de mercado, começando ele pela sucessão. Como suceder
os patriarcas no agronegócio sem prejudicar daqui a pouco o planejamento tributário nas empresas também. Então, nós entendemos lá atrás que a sucessão era o pilar essencial para que a gente pudesse fazer toda a parte de estruturação tributária sem que numa sucessão fosse prejudicá-la. Às vezes as empresas investiam muito dinheiro em planejamento tributário e no primeiro ato de sucessão isso era prejudicado. Porque a tendência é normal hoje nas famílias, principalmente no momento atual, os filhos terem outras atividades, outras profissões que não sejam as que os pais criaram lá no passado, né? Hoje a sucessão ela possui, na maioria das vezes, um conselho administrativo composto às vezes pelos sócios, pelos sucessores, mas eles não estão diretamente na atividade que foi criada no passado pelos patriarcas. Então, o nosso trabalho lá atrás foi o quê? Criar uma nova cultura dentro do agro e empresarial que tivesse uma conexão a ponto de, num ato de sucessão, não prejudicar o outro segmento que, às vezes, em muitos casos, não tinha conexão um com o outro. Então, esse foi o primeiro desafio. O segundo desafio maior foi mudar a cultura, né? Porque aí nós passamos a ter, dentro do segmento do agronegócio, as holdings rurais, né? Na maioria das suas vezes, a gente criou agropecuárias para poder ter um planejamento tributário também mais eficiente. E aí, nesse segmento, nós tínhamos que mudar a cultura daquele agricultor que ele passava, então, a explorar o agronegócio de forma mista, não só pessoa física, mas explorando de forma mista, física e jurídica, simultaneamente. Então, foram desafios ao longo dos anos que gerou assim, um esforço muito grande, porque esse segmento do agronegócio é muito resistente, ele é muito conservador, e nós também nos tornamos uma empresa muito conservadora porque nós precisamos levar uma segurança. Eu acho que tudo hoje está baseado na palavra confiança. A confiança ela serve tanto para um relacionamento, para uma sociedade, para uma parceria de negócio e para uma contratação profissional. Então, nós tivemos que, num primeiro momento, conquistar a confiança do agricultor, para que nós pudéssemos, na sequência, apresentar uma forma de exploração do agronegócio de forma diferente daquilo que ele estava praticando e que ele pudesse confiar no que nós estávamos propondo para mudar totalmente ou parcialmente da forma como ele estava executando a sua exploração rural. Você tem algum caso para contar para nós? A gente adora história, tá, Wagner? Adora causos. Você tem algum caso para contar que seja emblemático, que você lembre que foi uma batalha aí árdua, mas que ficou comprovado para aquela família o quanto levar a sucessão de forma profissional é o melhor caminho? Tem uma situação aí que nós começamos um trabalho, nós fomos contratados uma época por uma família que tinha, o patriarca foi diagnosticado com câncer, então já estava num estágio avançado e nós tínhamos um curto prazo para fazer toda uma movimentação patrimonial e também um planejamento tributário para a sequência, para ser explorada pelos filhos. Qual que era o primeiro ponto crucial? Essa família possuía 3 filhos e esses filhos não conversavam entre si. Já existia uma briga patrimonial que sequer existia na cabeça dos patriarcas, uma possível divisão, mas os filhos já brigavam por uma possível divisão diferente daquilo que eles queriam, né? Que nem existia, né? Então nós tivemos esse primeiro desafio que foi demonstrar em números quanto custaria uma briga patrimonial, quanto custaria fazer isso tudo em vida para que nós pudéssemos talvez amenizar essa briga. Então, aquela história que o pessoal, quando eu morrer, os filhos que se virem com as despesas de inventário, muitas vezes isso compromete boa parte do patrimônio. E foi isso que nós fizemos. Nós
transformamos, eu acho que pela nossa origem, ela é tributária. Então, nós temos uma facilidade muito grande de transformar todos os problemas em números. Então, o primeiro, eu acho que nós desenvolvemos uma ferramenta ali que nós iniciamos sempre as apresentações de sucessão, fazendo um comparativo entre um inventário judicial, onde há o litígio entre os filhos brigando pelo patrimônio, a transferência em vida, o patriarca e os filhos lá no balcão do cartório fazendo uma escritura pública de transferência patrimonial para os filhos, por doação, quanto isso representa. E o cenário 3, contratando uma empresa de consultoria para fazer um planejamento sucessório e tributário. Então, hoje, para as famílias terem noção, um inventário judicial, ele custa hoje, em média, tá, em âmbito nacional, de 15% do patrimônio a 50% do patrimônio. Ou seja, quanto maior a briga patrimonial, maior o custo. Tá? Então, vamos fazer uma conta simples ali. Se eu tiver 10 milhões de patrimônio e eu não fizer nada e os meus filhos forem brigar por esse patrimônio no futuro, o custo é de 15% a 50%. Tá? Então, esse cálculo, qualquer família, qualquer pessoa que estiver participando ou assistindo agora esse podcast, ele vai poder calcular e ter uma noção quanto seria o custo se ele não fizer nada, ou se o patriarca não fizer nada. Tá? E para os filhos, é o cenário que eles precisam evitar. Então, às vezes, é melhor, a gente sempre fala, é melhor um mau acordo do que uma boa briga judicial. No cenário 2, que é o pai e a mãe, os patriarcas, indo lá no balcão do cartório, transferindo patrimônio em vida para os filhos. O percentual hoje, levando em consideração o valor venal dos imóveis, a maioria dos estados possui uma tabela para os imóveis rurais e uma tabela também para os imóveis urbanos. Então, existe uma pré-precificação desses imóveis. Aqui no Paraná, por exemplo, que é uma área onde nós temos o nosso escritório, existe a tabela do DERAL. Então, em cima dessa tabela do DERAL, nós podemos fazer uma estimativa de valores para os imóveis rurais. Normalmente, para os imóveis urbanos, a gente trabalha com a folha de rosto que tem lá no carnê de IPTU. Então, ele já tem um valor venal pré-estabelecido. Então, lá no balcão do cartório, a família pode optar por esse valor mínimo para fazer essa transferência patrimonial. Já no inventário judicial, vai ter que ser avaliado vai ter que ser nomeado um avaliador judicial. Então, esse avaliador dificilmente ele vai lá na propriedade e vai avaliar esse patrimônio por um valor que está lá na tabela do DERAL. Ele vai avaliar porque vale de fato o bem, né? Seja ele rural, seja ele urbano, ele vai ter uma precificação bem acima, que normalmente, pelo menos no estado do Paraná, a tabela do DERAL ela representa em torno de 60% do valor real do patrimônio. Então nós teríamos essa diferenciação de valores que acabam reduzindo o custo. Então, lá no balcão do cartório, a família vai gastar de 2%, que é de todos os estudos que nós fizemos até hoje, esse percentual ele oscilou de 2% do patrimônio, esses 2% sobre os 10 milhões lá que nós falamos que valia esse patrimônio. Tá? E ele chegou ao máximo de 8%. Então, entre fazer a transferência em vida e não fazer nada e os filhos brigarem judicialmente, é bem mais barato hoje ir lá no cartório fazer a transferência que não vai comprometer parte do patrimônio. Então ele já ficaria praticamente aí no teto máximo de 8%, já ficaria bem abaixo dos 15% que seria para se a família fosse brigar. Tá? Dentro do planejamento sucessório, contratando uma empresa para fazer toda a sucessão, em muitas vezes o percentual de todos os estudos que nós fizemos até hoje, dependendo do estado, ele tem... nós temos hoje 18 estados em âmbito nacional que a alíquota do ITCMD, por exemplo, lá na doação, ele é progressivo, é 2, 4, 6 e 8. Mas que na somatória dos bens, dificilmente nós conseguimos aplicar a alíquota de 6, acaba aplicando a alíquota de 8 de ITCMD. E tem alguns estados, como eu acho que aqui no Paraná é 4%, Mato Grosso do Sul
também é 4% do ITCMD, que são alíquotas fixas, a gente consegue ter um custo menor. Então, hoje, um planejamento sucessório ele parte de 0,25% do patrimônio, tá? E pode chegar a 3%, 4%, dependendo do estado. Tá? Então, por que é importante ter esses números em mente? Porque a sucessão, mesmo quando custa o mesmo valor da transferência em vida lá no balcão do tabelionato, ela tem uma importância e uma proteção patrimonial mais forte. Por quê? Lá na doação em vida, diretamente no cartório, o patriarca consegue inserir o uso e fruição do patrimônio. Então ele vai ter o direito ao usufruto. Ele entrega o patrimônio para os filhos e ele vai poder usar desse patrimônio enquanto ele estiver vivo. Dentro do planejamento sucessório, nós conseguimos colocar condicionantes lá dentro. Então eu, patriarca Wagner, estou transferindo o meu patrimônio para os meus filhos, fulano, ciclano e beltrano, sob as seguintes condições. Tá? Eu posso opinar pelo regime de casamento que eles vão ter obrigatoriamente no casamento, quanto ao endividamento, se eles vão poder assinar de aval ou não, se eles vão poder dar bens em garantia da empresa ou não. E eu acho que o principal que muita gente não leva em consideração é a proteção na velhice. Né? Então, se os meus filhos não cuidarem de mim na velhice, eu posso pegar o patrimônio de volta. Porque lá nós acabamos inserindo cláusulas de reversão. Se eles não cuidarem de mim no momento de doença grave, eu posso pegar esse patrimônio de volta para vender. Eu posso, dentro da minha estrutura, eu como gestor de todo o patrimônio, eu posso comprar, vender o que eu quiser. Tá? Então, o planejamento sucessório traz uma segurança patrimonial para quem está doando muito grande. E ele pode inserir qualquer tipo de condicionamento lá dentro a ponto de proteger ele, a integridade física dele também. Ou seja, se um filho atentar contra a minha vida, eu posso pegar o patrimônio de volta. Né? Então, são coisas que lá naquela doação direta no balcão do cartório eu não consigo inserir. E aqui dentro do planejamento sucessório, isso são ferramentas básicas que nós normalmente inserimos várias opções para que o cliente possa optar por uma proteção patrimonial efetiva. Tá? E aí vem o cenário tributário, que daí abre um leque de opções. Quando você tem o patrimônio dentro de uma pessoa jurídica, aí para nós que somos, a nossa essência é tributária, aí abre um leque de opções gigantesco. Tá? Seja na venda de um patrimônio, seja na doação de cotas para os filhos, abre muitas opções de como executar cada procedimento. Tá? Então, acaba trazendo uma economia financeira para os patriarcas gigantesca de imediato e imensurável a longo prazo. Tá? Então, depois eu vou entrar um pouco no mérito, assim, eu sei que já teve uma palestra aí sobre esse assunto, mas é importante nós firmarmos aí a alteração que vai ter nas alíquotas a respeito aí com a implantação da reforma tributária na sequência. Então, o recado que eu deixo hoje para o agricultor, que talvez não tirou tempo para essa análise, corram contra o tempo. Tá? A partir do ano que vem nós já temos a mudança de alíquota de ITCMD em alguns estados do Brasil. Tá? Naqueles estados onde a alíquota é fixa, vai ter que fazer uma adaptação na legislação estadual para poder mudar essa base de cálculo, talvez a base de cálculo e a alíquota do ITCMD. Então, isso pode gerar reflexos gigantescos na parte tributária na hora da doação das cotas ou na doação dos bens para os filhos. Né? E o principal, que é a corrida contra o tempo. Nós estamos entrando numa era agora com a reforma tributária, onde a pejutização do agronegócio ela se torna quase que obrigatória. Por quê? Nós vamos ter que explorar o agronegócio em muitos casos com a pessoa jurídica também, porque senão nós vamos ter um impacto muito grande para quem tem movimentação no agronegócio acima de 3 milhões e 600. Então,
a utilização de pessoa jurídica, a exploração do agronegócio de forma mista, ela passa a ser essencial e não mais uma opção para o amigo agricultor. Quer dizer, no CPF e na pessoa jurídica, né? Você estava comentando aquela família lá que estava em pé de guerra, como é que se resolveu? Voltar a falar? Como é que vocês solucionaram aquele caso? Então, por isso que eu fiz essa explicação ali dos cenários. Quando nós apresentamos os cenários, tá? Quando seria uma briga judicial, a transferência em vida e o planejamento sucessório, os filhos já pararam para participar de uma reunião em conjunto. Tá? Então, o interesse por briga já não existia mais entre eles. Tá? Então, quando ia ficar muito caro, números, né? Quando bate a água, quando dói no bolso, tá? Aí as famílias começam a tirar um tempo para resolver um problema que talvez possa custar muito caro lá na sequência. Tá? Então, naquela situação ali, na apresentação dos números, nós já terminamos com a briga familiar. Tá? Aí foi feito todo o trabalho, foi feita a doação das cotas, nós conseguimos executar o trabalho antes do falecimento do patriarca. Infelizmente, acabou acontecendo o falecimento, né, do nosso cliente em razão dessa doença grave, que é muito normal hoje em muitas famílias. Hoje, infelizmente, o câncer aí tem tomado dimensões aí numa proporção aí gigantesca. Então, muitas famílias enfrentam esse problema, estão enfrentando no momento que nós atendemos no Brasil inteiro. E tem várias situações complexas, inclusive com filhos também. Às vezes o sucessor está com problemas seríssimos de saúde, e aí isso é uma outra situação que a gente precisa analisar. Então, naquele caso específico, tá, a família conseguiu resolver toda a parte patrimonial em vida, ter um custo financeiro menor, mas infelizmente não conseguiu manter o patriarca. Mas o que hoje, para nossa cliente lá, que a matriarca de todo esse patrimônio, ela falou que a maior virtude do trabalho que foi contratado não foi o financeiro, tá? Mas foi a harmonia familiar, poder passar um Natal agora com todos os filhos, poderem viajar juntos. Ela está tendo hoje uma convivência com os netos que ela não tinha anteriormente. Né? E aí entra na parte documental também, que acaba corrigindo todo tipo de situação documental da família, porque aquela situação onde tem uma escritura que eu não registrei, tem uma área que eu preciso fazer georreferenciamento, o CAR não bate com algumas outras informações, isso tudo ele é corrigido dentro de um projeto de sucessão. Né? Então, é isso que se chama de logística tributária, que o Tax Group coloca, porque vocês têm ali no site de vocês, eu entrei, e é muito interessante, vocês dão um destaque muito grande a isso, a logística tributária. Ou seja, esse caso que você contou dessa família, ele é muito emblemático porque, infelizmente, é bastante comum. Por causa de um patrimônio, e olha que não precisa ser muito grande, né? Irmãos não se falam, ficam em pé de guerra, acabam comprometendo a saúde emocional da família, desemboca no patrimônio, né, da herança dos filhos e netos, ou seja, afeta absolutamente tudo. E aí, chegando uma empresa especializada para organizar toda essa parte documental e comprovando que, olha, fica mais barato para vocês organizarem, já foi consertando o resto. Né? Isso que você falou, a matriarca falou, olha, o maior bem que eu recebi não foi a organização financeira, que é muito bom, óbvio, mas é a família de volta. E isso é realmente a maior herança, né? E aí você coloca o seguinte, no site de vocês está lá, a logística tributária. E aí eu pergunto, o quanto há de propriedades e proprietários rurais desorganizados, né, hoje? Se você puder traçar aí percentualmente, na percepção de vocês, o agronegócio hoje está mais desorganizado, está mais organizado, em que ponto, em que pé está se organizando nessa questão da reforma tributária que está batendo a porta, 2026 começa?
Ele está bem organizado hoje, tá? Comparando com os anos anteriores, até pela exigência que teve aí em algumas situações de a nota fiscal eletrônica, a necessidade de certificado digital, utilização do gov.br em algumas Uhum. situações. Então ele ficou mais tecnológico, tá? Tanto é que ele está mais tecnológico que a juventude está retornando para o agronegócio, onde nós tivemos uma evasão um tempo atrás, né? Ninguém queria atuar no agronegócio naquele trabalho pesado. Então, agora com a utilização de drones, de uma tecnologia avançada aí em todo o maquinário agrícola, teve esse retorno. Tá? Quando nós mencionamos ali de logística tributária, tem muitos cenários hoje que vão ser extintos aí com a reforma tributária. Tá? A logística, muitas vezes, você explorar uma determinada atividade em uma região, ela trazia incentivos fiscais, por exemplo, o ICMS, que daí vai ser unificada essa regra em âmbito nacional, então vai perder um pouco assim do sentido de você ter uma exploração do agro em regiões diferentes. Né? Não, o agro em si, a maioria dos casos, ele teria um incentivo já maior, mas em outras atividades existia uma diferença gigantesca. Você ter talvez uma empresa no estado de Santa Catarina comparado, por exemplo, com o Paraná, por causa do incentivo fiscal. Então, a logística tributária nossa é justamente essa: é você desenvolver uma determinada atividade em pontos estratégicos para você ter um resultado financeiro mais barato. Tá? Vou dar um exemplo para ti. Nós tínhamos um serviço ali que dentro da nossa plataforma que chamava TaxLog. O TaxLog, se eu tivesse um produto aqui no Paraná e eu precisasse mandar esse produto lá para a Bahia, por exemplo, nós iríamos fazer o trajeto desse produto comparando a legislação, os convênios e os protocolos entre os estados para que essa mercadoria chegasse lá na Bahia com um custo mais barato, mesmo fazendo 2.000 quilômetros a mais. Tá? E aproveitando os benefícios entre os estados. Tá? Isso vai terminar agora com a reforma tributária. Como vai ter uma unificação de regras, então isso vai perder o sentido. Nós sabemos que o estado de Santa Catarina sempre foi um estado muito forte, porque ele tinha muito incentivo, tem muito incentivo fiscal. Então, com a transição agora, com a reforma tributária, nos primeiros anos isso vai permanecer, mas lá no final de 2033, essa regra já vai ser unificada, não vai mais... A competitividade, por exemplo, de uma empresa em Santa Catarina, com uma empresa que faz o mesmo produto em São Paulo, onde o consumo maior é em São Paulo, vai ser uma competitividade assim desleal quase, porque vai ter o custo do frete que vai ser extremamente onerado, que vai dificultar a comercialização por essa empresa de Santa Catarina. Então a reforma tributária ela mudou a sistemática toda, ela está trazendo uma arrecadação maior para os estados de consumo. Então São Paulo vai sair muito fortalecido nessa operação toda, porque é hoje o estado maior consumidor. Então nós que somos estados produtores, a gente vai sofrer uma perda grande nessa operação toda. Como é que vocês aí no Tax Group conseguem identificar, porque vocês estão em vários estados, né? Atuando em vários estados e atendem produtores aí das mais diversas áreas, de pecuária, de agricultura, com necessidades diferentes, tamanhos de propriedades diferentes, gente que negocia internacionalmente, gente que atua só aqui dentro do Brasil, só na sua região. Como que vocês atuam com essa diversidade e onde a tecnologia, a inteligência artificial entra para ajudar esses produtores? Eu sempre digo que nós somos um formigueiro, tá? São várias formiguinhas, uma com especialidade em cada segmento, que se unem em prol de um só objetivo, né? Então, nós procuramos, com a expertise de cada um dos nossos membros, que hoje são mais de 1.000 profissionais, nós temos mais de 220 escritórios em âmbito nacional, temos escritórios internacionais também. A soma de forças hoje faz com que nós tenhamos força em cada um dos segmentos, de todos os segmentos em âmbito nacional. Tá? Eu atuo mais no agronegócio, já uma expertise gigantesca nesse setor.
movimentamos mais de 15 bilhões de patrimônio nesse segmento. O segmento do agronegócio ele é desafiador porque ele é complexo, né? Embora pareça ser simples, mas ele é complexo. E nós temos uma variedade de produtos gigantesca, então, e uma mudança de legislação que surgem 50 novas regras por dia. Então, é quase que humanamente impossível você ter uma atualização tributária e executar o serviço. Então, hoje nós temos uma equipe técnica que transforma toda mudança de legislação em banco de dados para fomentar o nosso sistema, para que eu, lá na linha de frente, possa aplicar para o meu cliente com efetividade e segurança jurídica. Tá? Então, nós estamos saindo agora do sistema tributário mais complexo do mundo para, a partir do ano que vem, termos o sistema tributário mais caro do mundo. Tá? Então, Meu Deus. São dois extremos, né? Mas o que Mas é mais curioso vai continuar é sendo complexo, né? e vai continuar, vai amenizar, vai simplificar bastante coisa, né? Mas ele tem o prejudicial de ser o mais caro, né? O curioso é o seguinte, né? Quando você vai fazer algo que você precisa inovar, você normalmente tenta se espelhar em alguma referência, né? Eu acho que o Brasil pecou muito nessa parte. Eles deveriam ter feito a utilização de algo para aplicar aqui, o copiado de alguém que fosse pelo menos tivesse uma expertise grande no segmento, que fosse viável tributariamente. Nós temos aqui o nosso vizinho aqui, o Paraguai, né, que possui uma tributação pequena, mas um recolhimento de imposto muito efetivo. Todo mundo, dificilmente alguém sonega imposto lá, porque é uma tributação acessível. Todo mundo consegue pagar o imposto que é instituído lá, né? A nossa atual reforma tributária ela foi espelhada na Índia, né? Então era muito mais perto nós termos nos espelhados aqui no Paraguai, né? Eles possuem um incentivo fiscal muito grande ali para as empresas que se instalam lá e fazem exportação, que é a Lei Maquila. Isso tem levado muitas indústrias aqui da nossa região, principalmente, para lá, né? Exato. Então, hoje, nós estamos fazendo aqui a política nacional, ela faz com que não só o agronegócio queiram sonegar, porque é muito caro, ninguém consegue diluir o custo tributário dentro do orçamento. Tá? Nós não temos uma margem hoje de lucro que justifique uma tributação no cenário que está hoje, e vai piorar a partir do ano que vem. Com quem eu converso sobre essa questão da reforma tributária, todos são unânimes em dizer, olha, vai piorar, vai ser muito caro, como você mesmo colocou, Wagner, vai ser o tributo mais caro do mundo, o imposto mais caro do mundo. Há alguma coisa boa nessa reforma tributária para o produtor rural, para quem opera no agronegócio? Se há, por favor, traga para a gente. Eu acho que a simplificação de alguns procedimentos vai facilitar, tá? A reforma ela está trazendo a simplificação de alguns procedimentos, que isso é positivo. Porém, vai onerar mais. E não só na parte tributária. Vamos dar um exemplo ali para o agricultor. O agricultor ele não está acostumado, a maioria dos estados, dos municípios, hoje não estavam exigindo ainda no agronegócio a nota eletrônica. Então, a maioria dos clientes nossos aqui da região está acostumado com aquele bloco de nota que fica dentro do porta-luva do carro lá. Tá? Vai sair o caminhão para transportar o produto, ele está com o bloco lá, ele chega, entrega o produto, emite a nota, está tudo certo. Tá? Então, agora, além de um custo tributário mais alto, ele vai ter que ter tecnologia, ele vai ter que investir num software, tá? Para poder gerar essa nota fiscal eletrônica. Né? E aí vem a dúvida, o seguinte, tá, como que vai funcionar? Porque normalmente ele leva aquela contranota lá, entrega na cooperativa, onde ele entrega o produto, tem a contranota, depois quando ele vende o produto sai uma nota efetiva de quanto ele vendeu. Então, são dúvidas ainda que na prática nós vamos ter que ver como vai funcionar tudo para poder orientá-los depois. E certamente ele vai ter que investir numa tecnologia para
para facilitar essa emissão lá do local onde ele está, que normalmente não é dentro de um escritório onde você tem internet, onde você tem um computador que você consiga gerar isso. Então, ele vai ter que investir em tecnologia, que vai trazer um custo adicional, né? Aí nós vamos para um outro aspecto, que é a contabilidade. Então, nós entendemos já há muito tempo que a contabilidade se tornou o coração de tudo. Tá? Por quê? A informação que é transmitida para o fisco passa por eles. E a complexidade, a quantidade de obrigações acessórias é gigantesca. Então, hoje, os contadores, eles praticamente são funcionários do fisco, mas que são remunerados pelo contribuinte. Né? Uhum. Então, o contribuinte paga caro hoje para ter um profissional que presta serviço quase que integralmente para o fisco. Tá? É mais ou menos esse o resumo. Tá? Só que a contabilidade agora, com a questão do split payment, que vai fazer uma forma de divisão da receita ali, por exemplo, uma nota fiscal de 100 mil reais, ele já vai dividir a parte do fisco, vai a parte para o fisco, e a outra para a empresa que vendeu o produto. Né? Então, esse controle todo vai ter que ser feito pela contabilidade, até para poder também ver a possibilidade da utilização dos créditos que isso vai gerar, mas vai trazer um trabalho adicional. E o contador provavelmente vai ter que investir em tecnologia também para poder fazer esse controle, que ele vai se tornar mais complexo. Então, esse custo ele vai ser repassado novamente para o agro, para o agricultor. Né? Então, além do custo direto, que é o imposto mais alto, nós vamos ter os custos indiretos, que é o investimento em tecnologia e num bom profissional, porque agora nós estamos chegando naquela fase assim que o profissional da área tributária, o profissional ali, a contabilidade, nós não podemos mais cometer erros. Tá? Não que seja normal errar, não, ninguém pode errar, mas agora o erro pode custar muito caro, porque tudo é tecnológico, tudo é informação precisa. Há 10 anos atrás, se tivesse um erro, talvez de cálculo, numa folha de pagamento, por exemplo, né, isso seria notado somente se tivesse uma auditoria dentro de uma empresa. Né? Hoje não, são uns centavinhos. Vou dar um exemplo ali, a venda de um imóvel. Quando a gente faz uma venda de um imóvel, nós vamos ter o que vendeu, fez a primeira declaração, vai informar o fisco sobre um número. Nós temos o comprador, que vai informar um valor também para o fisco. Nós temos o cartório, que fez a escritura pública, que vai informar o fisco a respeito de um valor. Nós temos o registro de imóveis, que vai informar o fisco a respeito de um valor. Nós temos o município, que gerou a guia de ITBI, que vai ter também uma informação do fisco. Então, nós temos pelo menos 5 cruzamentos de dados numa venda de um imóvel. Se ele fez a movimentação pelo banco, nós temos mais o banco que informa. Então, se o valor não for igual em todas essas operações, o próprio sistema já lança na lista vermelha lá daqueles que vão ser notificados. Tá? Ou ela de ofício já dispara o e-mail. Né? Não é mais uma pessoa física por trás que faz essa análise e o encaminhamento de um e-mail, enfim, de uma notificação. Né? É a tecnologia trabalhando já para que o contribuinte preste as informações de forma precisa. E no meio de tudo isso está a contabilidade, tá? Que tem que pegar as informações e levar para o fisco de forma ajustada. Aí vamos ali no agronegócio. Tá? Agora eu acho que a maioria dos agricultores vai se identificar com essa fase aqui. Nós chegamos lá no período de abril, de declaração de imposto de renda, 3 dias antes de entregar a contabilidade e vencer o prazo da declaração de imposto de renda, chega o agricultor com a pastinha lá cheia de nota, tá? Para fazer a declaração. O contador tem pouquíssimo tempo para fazer isso. Aí dá um imposto gigantesco. Na maioria das vezes o agricultor toma um susto na diferença de valor. Ele achou que tinha mais despesa, que não tem. Aí dá uma tributação alta, ele quer omitir receita, coisa que é um risco gigantesco. Tá? Então, a mudança de cultura que eu falei lá no início, que a gente faz dentro das famílias, é o seguinte, é você fazer fechamento mensal, receita e despesa, mensal, esse acompanhamento, para chegar lá em outubro,
a família já saber quanto que ela vai pagar de imposto de renda na pessoa física e o que vai gastar de imposto na pessoa jurídica ali, está gastando já na pessoa jurídica até aquele período. Então, a mudança de cultura dentro do agronegócio ela é essencial e a utilização de uma pessoa jurídica também, tá? Seja para gestão patrimonial, seja para utilização também na exploração do negócio. Então, por isso que eu mencionei lá no início da nossa conversa, Carmen, a necessidade da pejutização agora dentro do setor do agro também. Enquanto você está falando sobre isso, está vindo aqui na minha cabeça a imagem da maioria das propriedades rurais brasileiras. Nós temos hoje uma grande quantidade de pequenos e médios produtores. E nós temos o sitiante, vamos supor, aquele que produz leite, que tem ali um rebanhozinho leiteiro, produz leite, vive daquilo, né? Ele tem que emitir nota para o laticínio, ele geralmente pode ter algum funcionário. Esse produtor, vamos colocar aí o pequeno, né? O micro, o que vai mudar na vida dele? Porque, assim, muitos operam de uma forma bastante, lá no, como você falou, né, no bloquinho, na nota, para este produtor rural, para esta família, vai mudar da mesma forma que você está falando agora? Vai ter que ter a contabilidade mês a mês, vai ter que fazer pessoa jurídica. O que muda para este produtor? Talvez para ele ter a pessoa jurídica, para quem fatura menos de 3.600, talvez ter a pessoa jurídica para exploração do negócio, talvez não seja tão interessante porque vai ter um custo adicional. Tá? 3 milhões e 600 mil 3 milhões e reais. 600. Tá? Porque até essa faixa aí não vai ter... ele não vai ser contribuinte nem da CBS nem do IBS. Então, ele vai ter uma mudança de tributação que vai oscilar ali. Hoje, por exemplo, o pequeno agricultor e o grande também, ele tem uma tributação pelo lucro presumido em torno aí de 5,5% daquilo que ele fatura. Tá? Então, esse é o custo aí para o pequeno. Lógico, sempre tem alguns descontos, né? Mas ele oscila em média aí de 5,5% no lucro presumido. Para aquele agricultor que opta pelo lucro real, então ele acaba fazendo lá, tendo uma tributação de 27 até 27,5% quando ele opta pelo lucro real. Quando nós vamos agora para a reforma tributária, para aquele contribuinte que tem um faturamento menor que 3 milhões e 600, ele vai para casa aí dos 6%, 6,73% aproximadamente aí de tributação, agora com a reforma. Né? Para aquele que arrenda imóveis, aí já passa a ser um pouco mais preocupante. Por quê? Ele vai ter, além do custo ali de imposto de renda, ele vai ter também a incidência do IBS e da CBS. Aí já passa aí para casa aí dos 14% aproximadamente, né? Podendo chegar até 16,90% em muitas situações. Né? Então, aí começa um ponto de alerta. Pensando nisso, o que a gente criou? Por isso que nós criamos recentemente ali um serviço aí para atender essa demanda toda dos clientes, que é a transição tributária rural. Se alguém quiser depois conhecer um pouco sobre esse serviço, entra na nossa página lá do Tax Group e dá uma analisada no conteúdo. Mas o que nós executamos? A gente pega a situação atual do agricultor, seja ele pequeno, médio e grande, e nós vamos fazer uma projeção até 2033, quando termina a implantação da reforma tributária. Então, essa transição ela vai ter um acréscimo tributário ano a ano, ou seja, nós começamos agora na entrada do produto com uma regra antiga e a saída numa regra nova. Ao longo dos anos, ele vai ficando tudo regra nova. Então, lá no final de 2033, nós vamos chegar ao ápice da tributação e para isso a gente precisa ir criando ferramentas ou criando planejamentos tributários dentro dos núcleos familiares e empresariais já do agro para poder chegar lá em 2033 pagando o mínimo possível de imposto. Né? Então,
É incrível, É né? por Sempre isso uma que... escala, né? Sempre aumentando, né? Exatamente. Então, o que a gente praticamente faz é um mapeamento, tá, da estrutura rural atual, uma simulação da carga tributária no novo regime, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica ou de forma mista. Tá? Aí é feita uma orientação para redução desse impacto fiscal e patrimonial e depois é feito um acompanhamento mensal durante toda essa transição tributária. Um outro cenário que veio na minha mente enquanto você estava comentando é a dos milhares de contadores espalhados por esse país. Né? Como você falou, tudo vai passar pela contabilidade. E aí, a gente tem aquela imagem daquele contador que trabalha há décadas naquela propriedade rural, com aquele proprietário, ou que presta serviço para vários produtores rurais de um município no interior do país. E o que vocês estão recebendo de dúvidas dessas pessoas? Ou como é que vocês estão identificando a realidade hoje? Né? E se há, por exemplo, cursos, se há técnicas, se vocês estão em contato com esses contadores, com esses proprietários rurais, já preocupados com isso? Então, o primeiro ponto é calma, tá? Tenham calma, porque o processo, esses 7 anos que nós vamos ter de transição tributária, ele é justamente para isso, tá? Ele é para, aos poucos, serem inseridas novas funcionalidades para que, lá no final de 2033, a nova sistemática seja implementada em definitivo, tá? Então, fazer cursos, eu vi muita gente fazendo curso sobre a reforma tributária no início desse ano, agora que está tendo a definição de muita coisa, então ainda é um universo, embora nós tenhamos a espinha dorsal já traçada, tem muita coisa sendo criada e ajustada ainda, né? Então, eu até peço porque vocês, quem tiver interesse aí, sigam ali. Eu tenho lá no LinkedIn, Wagner Reichert, me localizem lá. A gente está trazendo toda hora atualizações tributárias, não só para o agronegócio, mas a todo momento está surgindo novas regulamentações. Então, o contador nós vai ter treinamento das mais diversas formas aí na sequência, não só por nós, mas por várias empresas especializadas aí em âmbito nacional, porque realmente é a preocupação de todos. Mas é um período de ter calma, porque não vai ser assim uma implantação tudo imediato. A gente vai transicionando isso de acordo com as necessidades do dia a dia e das demandas que forem surgindo com os clientes. Wagner, para a gente poder situar quem está nos assistindo, o que é, eu sou produtor rural, o que é que eu preciso me preocupar para agora e o que é que eu posso ir me organizando para agendar aí ações? E que tipo de ação eu tenho que tomar agora? Essa questão de transição familiar, enfim, doação, aquilo que você citou, queria que você repontuasse. E o que eu posso ir me organizando que eu tenho mais tempo? E eu acho que o principal ponto hoje é a sucessão, tá? Porque com a sucessão vai vir a pejutização, tá? Que é criar uma empresa familiar, né? Para exploração ou patrimonial ou para exploração do próprio agronegócio também, né? Ela pode servir para as duas coisas. O ponto principal que eu quero que todos aí que estão assistindo reflitam é o seguinte: se eu, Wagner, hoje vier a faltar, tá? Porque o risco de vida nosso ele é iminente a todo momento. Pode acontecer qualquer coisa com a gente a qualquer momento, tá? Se eu vier a faltar hoje, trava os meus negócios, sim ou não? Tá? Então, essa pergunta todos têm que se fazer agora, tá? Fechem o olho e reflitam. Se eu vier a faltar hoje, trava os meus negócios, sim ou não? Segunda pergunta: quem que vai tocar os negócios? Vocês têm alguém preparado já para tocar os negócios a partir de amanhã? Sim ou não? Tá? Se vocês não conseguirem responder essas duas perguntas, procure um profissional imediatamente para resolver, tá? Porque elas são fundamentais. Né?
Nós temos que ser, hoje eu sempre digo, dentro do universo sucessório e tributário, nós temos que transformar a um ponto de que ninguém seja insubstituível. Nós temos que criar uma estrutura onde, na nossa ausência, seja pela nossa ausência em definitivo, por falecimento, ou por um período, por um motivo de doença, a engrenagem ela tem que continuar. Né? Então, as ferramentas que nós temos hoje dentro do Tax Group é justamente para que isso aconteça. Tá? A governança corporativa, nós temos situações aí, eu vou dar mais um exemplo familiar, nós temos uma família que uma das filhas mora em Portugal, acabou montando, casou muito bem lá, na profissão dela teve um sucesso gigantesco, criou um patrimônio lá que é praticamente um império e não volta mais para o Brasil. O nosso cliente, que é de uma região aqui do Brasil que possui um império gigantesco, tem uma situação na família que o outro filho que mora aqui no Brasil é dependente químico e não tem condições psíquicas de tocar os negócios da família. Né? Então, esse nosso cliente se sentiu a necessidade de criar um conselho administrativo. Hoje é ele que toma todas as decisões da empresa. Os membros do conselho atuam como... eles podem opinar dentro da empresa. Então, todo mês tem uma reunião. Eu participo também dessas reuniões, onde o conselho tem a opção de opinar, mas as decisões são tomadas pelo patriarca. Quando o patriarca vier a faltar, vai ser esse conselho que vai tomar todas as decisões dentro da empresa, para que os filhos possam viver bem para o resto da vida com a distribuição de lucros da empresa, sem que eles estejam dentro da empresa tocando os negócios. Tá? É lógico, ali vai ter regras de composição de conselho, de dissolução do conselho, então, mas é sempre pautado na proteção patrimonial. Então, entre sucessão, proteção patrimonial e planejamento tributário, o mais importante de tudo é proteção patrimonial. Tá? Embora nós queremos que dê um resultado tributário grande, mas o foco principal é na proteção patrimonial, voltado à criação de várias regras que dificultam qualquer tipo de situação que vá dilapidar o patrimônio. Vou dar um exemplo. Um dos filhos quer dar em garantia uma área rural para comprar uma Ferrari. Não vai ser permitido. Tá? Agora, se ele tiver que dar um imóvel em garantia para comprar um implemento agrícola que vai ajudar na produtividade dele, na melhoria, aí é possível. Tá? Então, são cenários assim que permitem que o patrimônio ele vá por gerações para frente. Então, o passo que se dá hoje numa sucessão, ele faz com que esse patrimônio chegue na terceira, quarta geração num percentual maior. Carmen, tu sabe quanto do patrimônio chega na terceira geração? Não. Aproximadamente 30% dos patrimônios chegam da geração atual até a terceira geração. A maioria se perde nesse caminho, tá? Com a segunda geração. Então, é importantíssimo dar esse passo de sucessão para que a perpetuidade do patrimônio seja efetiva. Né? E você está falando, por exemplo, você citou um caso de uma grande empresa, como você mesmo falou, um império, né? Da filha que mora em Portugal e que não tem interesse em tocar, em administrar os negócios do pai aqui no Brasil, um filho que está aqui, mas com problema seríssimo, infelizmente bastante comum hoje, né? Dependência química, não pode contar com esse filho. E aí o conselho, né? Mas vamos trazer novamente para a realidade da maioria das propriedades rurais, de médio porte, né? O que, num caso como esse que você falou, vamos supor, tem um filho fora do Brasil ou alguém que está numa outra área e que falou, pai, mãe, eu não quero saber da propriedade, eu não quero saber da fazenda, do negócio. Mas tem um outro que, nesse mesmo cenário que você citou, mas é uma propriedade pequena, média, que fatura acima de 3 milhões e 600, ou então que não, mas que é tudo que aquela família tem, e que os netos vão herdar, que vai chegar naquela terceira geração, né? O que você orienta, o que é possível para essa família fazer?
Por isso que a pejutização é interessante, porque quando nós criamos uma pessoa jurídica, nós podemos compor nesse conselho os filhos, tá? Os sucessores, né? Então, embora o sucessor ele é médico, ele é advogado, ele é empresário, ele atua em outro segmento, tá? Ele pode participar uma vez por mês de uma reunião, né, que vai ser organizada ali pelo próprio patriarca ou por algum administrador profissional da empresa, né, ou pela própria contabilidade, que vai prestar conta dos números e eles vão tomar as decisões. Então, eles podem tomar as decisões no agronegócio mesmo não sabendo, não estando na atividade diretamente, né? Então, eu vejo a maioria das famílias hoje, atualmente, os filhos estão totalmente em segmentos diversos do que os patriarcas criaram, né? Então, hoje existe um problema gigantesco de quem vai tocar os negócios de agora em diante, né? Então, Essa é a a maioria das urgência. vezes, essa é a urgência, tá? Então, eu volto a frisar. Primeira pergunta é, se eu vier a faltar hoje, trava os meus negócios, sim ou não, né? E quem vai me suceder, que vai tocar os negócios, né? Nem sempre a resposta para essa segunda pergunta são os membros da família, né? Por isso que esse é um ponto extremamente delicado, né? Ninguém trata de sucessão dentro da família porque os filhos têm medo de abordar esse conteúdo porque acham que vai querer matar o pai antes do tempo, né? Pior. E o pai às vezes se pergunta o seguinte: não, mas será que a minha filha ou meu filho está preparado para administrar os negócios, tá? Então, hoje um trabalho, por exemplo, de sucessão, nós demoramos 36 meses para execução. Fazer toda a parte documental é possível fazer em menos de 6 meses, não tem problema, tá? O problema é a mudança de cultura. E a mudança de cultura, que é criar essas necessidades, esses novos segmentos, essas novas, essa mudança de estruturação, ela tem que ser planejada e executada. E para isso a gente precisa acompanhar, dar treinamento, né, para cada segmento, quem vai tomar decisões, o que ele vai ter que ter em mãos para tomar essas decisões, como que vai ser feito cada procedimento, né? Então, por isso que ele é como que eu vou dizer assim, um período de transição também sucessório, né? Não é só uma transição tributária, nós estamos passando também por uma transição de sucessão. E É ensinar cultural, o né? filho. Exato. E Cultural. olha o privilégio que os filhos possuem hoje de tomar as decisões, podendo contar com o pai em vida para saber se posicionar em cada situação de adversidade, né? É diferente para aquelas famílias que às vezes perdem uma pessoa querida e que do dia para a noite tem que tomar decisões sem conhecer nada do segmento, né? Por isso que a sucessão é tão importante. Ô, Wagner, e o que pode ser planejado com um pouco mais de tempo? Aí eu reporto novamente a questão dos contadores, da contabilidade, que você falou, calma, não precisa sair Isso. correndo aí não. Qual É. é a programação que o produtor rural deve ter em conjunto com o contador? Então, em conjunto com a contabilidade, é justamente essa projeção. Precisa ser feita uma projeção agora, né, até 2033, quanto de aumento de carga tributária nós vamos ter ano a ano, para que daí as ações possam ser já iniciadas desde já, para que tu tenha um reflexo lá na frente diferente, né, tributário. Vamos dar um exemplo, tá? A gente sabe que o agronegócio, independente de ser pequeno, médio ou grande, ele vai ter um custo operacional grande num determinado período do ano e pós-colheita uma receita, né? Então a gente precisa já planejar qual vai ser o período de receita, qual vai ser o período de gastos para poder ter a melhor forma tributária lá na frente. Então não adianta eu querer no exercício seguinte fazer coisas que aconteceram para amenizar a tributação que aconteceu no exercício anterior. Então por isso que a cultura do agricultor ali que levar toda o seu movimento financeiro do exercício anterior para a contabilidade lá em abril não pode mais acontecer. Ele tem que ser feito com antecedência e sempre que é previsto e planejado com antecedência, a gente consegue já visualizar os impactos futuros e trabalhar para que eles sejam menores. Tá aí o recado, né? Mais claro do que isso, acho que é impossível, né? A sucessão, sentar, conversar com a família, colocar as claras, né? Para poder evitar a dor de cabeça,
organizar. E para isso, a questão da informação é fundamental. Wagner, eu quero te perguntar com relação à Rural Business, né? Esse trabalho que a Rural faz há quase 36 anos de levar informação para o produtor rural do Brasil inteiro, que tem aqui nas nossas plataformas as estratégias, né? Os fundamentos para poder se organizar, para poder saber a melhor hora de vender, a melhor hora de comprar, como não cair em armadilhas, né? Como identificar a informação correta que está chegando até ele, onde ele percebe que ele está sendo manipulado no mercado. Como é que você avalia o trabalho da Rural Business nesse contexto? Eu acho que eu sou agricultor também, tá? Então, você descobre que você é agricultor quando você acorda pela manhã, tá? A primeira coisa é olhar a previsão do tempo, tá? O preço do soja, tá? E assistir o canal de vocês ali para poder ter a atualização em tempo real. Eu acho que é esse o ponto forte hoje da estrutura da Rural Business, que é trazer uma informação precisa. Não tenha dúvidas, Carmen, que o conteúdo que vocês trazem norteia todos os agricultores do Brasil, tá? Pequeno, médio e grande, né? Vou dar um exemplo aí, aquela questão ali do tarifaço, né? Nós atuamos no segmento do agro, atuamos no setor madeireiro também, e tivemos impactos diferentes nesse segmento, né? Então, as informações trazidas de forma prévia por vocês foram confirmadas na sequência, né? Então, a gente sempre usa muito aqui que muitas vezes é implantada a lei do cagaço, tá? Desculpa o termo aqui, tá? Mas é aquela lei que é o seguinte: primeiro gera o caos, tá? Para daí depois trazer a solução. A solução, tá? Então, a informação que vocês trazem, ela é uma informação segura, e até eu parabenizo vocês porque aquilo que eu mencionei lá no início, nós vendemos confiança, tá? E a confiança, ela é difícil de ser conquistada, mas uma vez perdida, nunca mais é recuperada, tá? Então eu acho que esse é o ponto, é o pilar mestre de tudo, tá? Então, quando a gente vende confiança, um estudo é feito de forma prévia, é feito a propagação dessa confiança, ela é precisa, né? Ela tem que ser o mais preciso possível para evitar que ela vire uma desconfiança. É Então, verdade. vocês estão de parabéns com tudo isso, todo o trabalho que vocês vêm executando, os diversos temas que vocês têm tratado com forma, com uma prioridade gigantesca, tá? E eu sou mais um fã de vocês aí espalhado pelo Brasil, tá? Parabéns. Ô Wagner, para a gente encerrar, o nome do podcast é Rural Pode. Eu gostaria de perguntar para você o que o rural não pode. Eu acho que ficar inerte, tá? Eu acho que nós chegamos num momento agora que a tecnologia ela veio para ficar, ela vai controlar todas, já controla hoje todas as informações. É como se o fisco tivesse na mão um iceberg, tá? Eles estão cobrando agora no momento a pontinha do iceberg, mas ao longo dos anos eles vão avançando nesse iceberg. As informações eles já possuem de muito tempo, né? Pelo menos há 5 anos atrás, essas informações já estão sendo repassadas para o fisco de todos os segmentos, seja de bancário, enfim, muita gente fez muita movimentação por Pix, então o fisco ele sabe quanto cada um aproximadamente movimenta, tá? A cobrança ela não pode ser tudo imediata, porque senão eles quebram o país, né? Então essa cobrança ela vai ser gradativa, né? Então a inércia no setor rural ela não pode mais acontecer, tá? Eu até ontem fui questionado por um cliente quem precisa fazer um planejamento sucessório, tá? Eu falei que todo mundo, imediatamente. Por quê? Ele falou, mas e se eu não tenho patrimônio nenhum? Eu falei, pelo menos você vai fazer o teu patrimônio crescer dentro de uma pessoa jurídica depois, tendo uma tributação menor, né? Então, se você fizer o teu patrimônio crescer agora na pessoa física, você vai ter um custo maior, tributário também, né? Então, a inércia ela tem que ser evitada. São assuntos delicados,
complexos, mas que precisam ser abordados imediatamente. Eu sempre digo o seguinte: o problema ele tem que ser enfrentado e solucionado, porque quanto maior a postergação disso, maior vai ser o custo para a resolução dele. Então, resolver os problemas agora é fundamental, porque a partir do ano que vem vai ter um cruzamento de dados gigantesco e talvez aquilo que seria possível resolver agora não vai ser possível resolver o ano que vem. Então, inércia jamais. Tá? Tem tanto assunto para a gente tratar. Eu vejo o Tex Group com tantas opções a mostrar aí para os produtores rurais e para essa imensa cadeia produtiva do agronegócio, né? Porque a gente fala de distribuição de insumos, transporte, logística, as agropecuárias, né? As empresas que negociam produtos, cerealistas, enfim, cooperativas, né? É uma cadeia imensa. O próprio comércio, né? Então, temos muito assunto para tratar e vamos voltar a falar mais com vocês aí do Tex Group. Parabéns, obrigada, Wagner. Deixa eu falar seu nome de novo, Wagner Reichert. É isso. Isso. Reichert, acertei. Até posso deixar um brinde aí, Carmen, tá? Por favor. Online, então, se alguém tiver interesse, né, estiver assistindo aí o podcast e quiser entrar lá no meu canal do LinkedIn, lá, vai lá nas mensagens lá e fala: eu quero um estudo gratuito do Rural Pod, tá? Que daí eu vou saber que vocês assistiram aqui e nós vamos fazer um estudo gratuito para vocês aí sobre sucessão, tá? Maravilha, vamos colocar novamente. Qual que é o endereço do LinkedIn? É Wagner Reichert, Wagner com W. E o meu sobrenome se escreve Reichert. Está aqui na tela para todo mundo conferir. Fala Reichert, mas escreve Reichert. Fala Reichert, escreve Reichert. Wagner, muito Isso. obrigada mais uma vez. Sucesso, parabéns pelo trabalho aí do Tex Group, né? Vocês que estão em todo o Brasil. E eu acho que o mais bacana, aquele primeiro caso que você contou, né? Que a matriarca da família relatou a vocês isso, não foi a solução do problema financeiro, que era uma solução buscada muito importante, mas ela ter a família de volta. Isso é a maior herança, não existe maior. Obrigada, Wagner. Parabéns pelo trabalho. Isso não tem preço, tem valor. Né? É isso aí. Eu que agradeço. Obrigada, mais uma Wagner. vez, Carmen. Um abraço, tudo de bom para vocês. E assim a gente encerra mais um Rural Pod com a certeza de que você saiu muito melhor informado do que quando chegou. E um próximo encontro já está combinado, hein? Até lá!